A sala do tribunal ficou em silêncio quando o juiz arrogante se inclinou para a frente, seus olhos se estreitando para a tímida adolescente que estava diante dele. Sua voz pingava condescendência ao falar. Mocinha, você ao menos entende o que está acontecendo aqui? Ele riu, balançando a cabeça. Isso não é um debate escolar, isto é um tribunal de verdade. E em tribunais de verdade, não perdemos tempo com quem não pertence a este lugar. A adolescente, que não tinha mais do que 16 anos, ficou quieta, as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Ela não discutiu, não implorou. Apenas ficou ali, calma e composta, mesmo enquanto o juiz continuava a humilhá-la. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e agir como advogada? Que gracinha, o juiz zombou. Me diga, você ao menos sabe o que é uma intimação? Ou está apenas esperando ganhar esse caso com esses olhinhos de cachorrinho abandonado? O tribunal explodiu em risadas baixas. Os outros advogados esboçaram sorrisos, a plateia cochichava, e até o oficial de justiça balançou a cabeça. Mas então, a garota ergueu o olhar. E no momento em que falou, o ambiente mudou. Meritíssimo, disse ela, sua voz firme. Segundo a regra 45 das regras federais de processo civil, uma intimação é uma ordem judicial exigindo a presença de uma testemunha ou a apresentação de documentos. E considerando que a acusação falhou em apresentar uma corretamente, suas provas deveriam ser inadmissíveis. Silêncio. O sorriso do juiz desapareceu. Os advogados pararam de cochichar. Até o oficial de justiça endireitou a postura. Ninguém esperava que ela realmente conhecesse a lei, muito menos que a recitasse melhor do que a maioria dos advogados ali presentes. O juiz abriu a boca para responder, mas nada saiu. E foi aí que a verdade começou a se desenrolar. 2 semanas antes, o tribunal era o último lugar onde alguém esperaria ver Sophie Daniels. Ela era a garota quieta da escola, aquela que sentava no fundo da sala e raramente falava, a menos que fosse chamada. Ela não era popular, não causava problemas. Ela era apenas Sophie. Mas tudo mudou quando seu pai foi acusado de um crime que não cometeu. Tudo começou com um telefonema no meio da noite. Sophie acordou com o som dos soluços da mãe, suas mãos tremendo ao segurar o telefone. Seu pai havia sido preso. Disseram que ele roubou o dinheiro da empresa onde trabalhava. Mas Sophie sabia que isso era impossível. Ele não era apenas honesto. Era do tipo que deixava dinheiro extra no caixa se achasse que o atendente lhe deu troco a mais. Pela manhã, seu mundo estava de cabeça para baixo. Sua mãe mal falava. A casa, antes tão acolhedora, agora parecia fria e vazia. Os advogados que eles podiam pagar eram indiferentes, tratando seu pai como apenas mais um caso. Sophie ouviu enquanto murmuravam sobre um acordo judicial, sobre como deveriam apenas aceitar e seguir em frente. Seguir em frente. Seu pai era inocente. Como poderiam simplesmente aceitar? Naquela noite, enquanto sua mãe chorava no quarto, Sophie se sentou à mesa da cozinha, com os arquivos do caso de seu pai espalhados à sua frente. Leu cada página, cada acusação, cada suposta prova que a empresa tinha contra ele. E então leu de novo. Foi quando viu. Um erro. Um erro tão óbvio que fez seu coração disparar. Se ela estivesse certa... Não. Ela sabia que estava certa. Seus olhos percorreram as palavras novamente. Sim, aquilo podia desmontar todo o caso contra seu pai. Mas quem iria ouvi-la? Ela era apenas uma garota. Então, tomou uma decisão. Se ninguém mais o defenderia corretamente, então ela o faria. Na manhã seguinte, entrou no escritório do advogado com uma pilha de papéis nas mãos e explicou tudo o que havia descoberto. Esperava que ele ficasse impressionado. Em vez disso, ele apenas sorriu, reclinou-se na cadeira e deu de ombros. Escuta, garota.
Eu sei que você ama seu pai, mas deixe o trabalho jurídico para os profissionais. Seu estômago se revirou de frustração. Ninguém estava levando aquilo a sério. Ninguém estava lutando por ele. Então, fez algo impensável. Encontrou uma brecha legal que permitia a membros da família apresentarem argumentos em circunstâncias especiais. Estudou cada lei que pôde encontrar. Cada caso semelhante ao de seu pai. E quando o dia chegou, ela entrou naquele tribunal. O coração acelerado, as mãos trêmulas. E foi assim que acabou de pé diante de um juiz arrogante, sendo ridicularizada diante de um tribunal lotado. Esperava que rissem dela. Esperava que duvidassem dela. Mas o que não esperava era que fosse chocá-los a todos. A atmosfera no tribunal ficou tensa. O juiz, que momentos antes a menosprezava, agora a olhava com atenção. Ele pigarreou, tentando recuperar o controle da situação. O que foi que você disse? Sophie não hesitou. Meritíssimo, eu disse que as provas apresentadas pela acusação devem ser inadmissíveis, pois a intimação foi emitida incorretamente, conforme a regra 45 das regras federais de processo civil. Eu sei o que é a regra 45, o juiz retrucou, irritado. Sophie inclinou a cabeça ligeiramente. Então também sabe que, se a intimação foi emitida de maneira incorreta, qualquer prova obtida com base nela é ilegal e deve ser descartada. Os lábios do juiz se apertaram em uma linha fina. Os advogados cochichavam entre si. Na mesa da acusação, um dos advogados folheava seus papéis, franzindo a testa. O coração de Sophie batia forte, mas ela se forçou a manter a calma. Não podia demonstrar nervosismo. O juiz soltou uma risada forçada, balançando a cabeça. Eu não sei onde você pensa que está, senhorita Daniels, mas isto não é um clube de debates. Você não pode simplesmente jogar jargões jurídicos e esperar que eu a leve a sério. Sophie cerrou os punhos. Então leve a lei a sério, porque ela está bem ali, preto no branco. Um murmúrio percorreu a plateia. Algumas pessoas que antes riam, agora pareciam intrigadas. Na mesa da acusação, o advogado principal se mexeu desconfortavelmente na cadeira. O juiz abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer algo, outra voz cortou a tensão. Ela está certa. Todos se viraram para a mesa da acusação. Um dos advogados mais jovens, um homem de 30 e poucos anos, ajustou os óculos e pigarreou. A intimação foi realmente mal formulada. As provas obtidas com base nela deveriam ser descartadas. O juiz o encarou. Está me dizendo que a acusação cometeu um erro? O advogado hesitou e assentiu. Sim, meritíssimo. Silêncio absoluto. Sophie viu o rosto do juiz ficar vermelho. Ele estava furioso. Não apenas com a acusação, mas porque uma adolescente tinha encontrado um erro que toda uma equipe de advogados deixou passar. Mas ao invés de admitir que estava errado, o juiz apenas bufou e acenou com a mão. Muito bem, essa prova será descartada. Mas isso não muda o fato de que o réu ainda enfrenta acusações sérias. E você, senhorita Daniels, não é advogada. Ele se inclinou para a frente, os olhos frios. Você pode ter tido sorte desta vez, mas sugiro que pare de brincar de advogada antes de se envergonhar de verdade. O nó na garganta de Sophie apertou. Ela queria gritar que aquilo não era um jogo. Mas antes que pudesse falar, o juiz bateu o martelo. Audiência encerrada por hoje. E saiu, a toga esvoaçando atrás dele. Sophie ficou imóvel enquanto o tribunal se enchia de cochichos. Ela acabara de fazer um inimigo poderoso. Sophie, o que você acabou de fazer? Sophie engoliu em seco. Fiz o que os advogados não quiseram fazer. Sua mãe balançou a cabeça, o rosto pálido. Querida, eu te amo, e sei que você quer ajudar seu pai, mas aquele juiz, ele é poderoso. Se ele não gosta de você,
pode fazer as coisas ficarem ainda piores. Sophie mordeu o lábio. Ela sabia que sua mãe estava certa. Mas se o sistema já era injusto, que escolha ela tinha? Antes que pudesse responder, uma voz chamou atrás dela. Isso foi impressionante. Ela se virou e viu o advogado mais jovem da mesa da acusação. Ele estendeu a mão. Michael Carter. Tenho que dizer, já vi advogados experientes cometerem erros que você acabou de apontar. Sophie hesitou antes de apertar sua mão. Eu só li os arquivos do caso. Ele sorriu de leve. Bem, a maioria das pessoas nem se dá ao trabalho. Ele lançou um olhar para o banco vazio do juiz. Escuta, eu não sei como você conseguiu permissão para representar seu pai, mas se está falando sério sobre isso, vai precisar tomar cuidado. O juiz Reynolds não gosta de ser contrariado. Sophie soltou o ar lentamente. Anotado. Michael hesitou por um momento antes de lhe entregar um cartão de visitas. Se precisar de algo, conselho, pesquisa, alguém para revisar seus argumentos, me ligue. Eu posso estar do outro lado desse caso, mas respeito o que você está tentando fazer. Sophie pegou o cartão, surpresa. Obrigada. Ele assentiu antes de se afastar. Sua mãe tocou seu braço com delicadeza. Sophie, você tem certeza disso? Sophie olhou para o banco vazio do juiz. Eu não tenho escolha. Na manhã seguinte, Sophie estava sentada à mesa da cozinha, mergulhada em livros de direito e arquivos do caso. Mal ouviu o som da campainha tocando. Sua mãe atendeu, e momentos depois, sua voz ecoou pela casa. Sophie, você tem uma visita. Sophie franziu a testa, fechando o livro enquanto caminhava até a porta. E então, congelou. Parado em sua sala de estar, com um sorriso presunçoso no rosto, estava o juiz Reynolds. Ele a observava como um predador analisando sua presa. Senhorita Daniels, disse ele, sua voz transbordando falsa cortesia. Achei que deveria fazer uma visita pessoalmente. Afinal, se você quer brincar de advogada, precisa entender o quão perigoso esse jogo pode ser. O estômago de Sophie revirou. Ela sabia que aquilo não era uma visita casual. Era um aviso. O juiz Reynolds estava na sua casa. Seus olhos afiados escaneavam o ambiente como se estivesse inspecionando uma cena de crime. Sua simples presença fazia a espinha de Sophie gelar. Sua mãe, ao lado dela, parecia igualmente chocada. Juiz Reynolds, o que faz aqui? Perguntou a voz trêmula. O juiz esboçou um sorriso lento e calculado. Eu estava por perto e pensei em passar para um bate-papo. Ele voltou seu olhar para Sophie. Tenho que admitir, senhorita Daniels, você certamente causou uma boa impressão no meu tribunal ontem. Sophie endireitou os ombros, recusando-se a demonstrar nervosismo. Eu só apontei a lei, meritíssimo. O juiz riu, balançando a cabeça. A lei. Ele deu um passo à frente, sua figura imponente projetando uma sombra sobre ela. Deixe-me explicar algo, mocinha. Tribunais não são sobre quem pode recitar mais artigos jurídicos. São sobre poder. E neste momento, você está pisando nos pés de pessoas que têm muito mais do que você. A mãe de Sophie ficou rígida. Isso é uma ameaça? O juiz levantou as mãos, fingindo inocência. Ameaça? Claro que não. Apenas um conselho. Ele voltou sua atenção para Sophie, seu sorriso se aprofundando. Sei que você se acha esperta, mas isso não é um conto de fadas onde a garotinha inteligente vence no final. Isso é a vida real. E na vida real, pessoas como você não mudam nada. As mãos de Sophie se fecharam em punhos ao seu lado. Vamos ver sobre isso. Por um breve instante, o sorriso do juiz vacilou. Ele não esperava que ela o desafiasse. Ele suspirou, passando a mão na testa como se ela o estivesse cansando. Você quer continuar brincando esse jogo? Ótimo,
Mas eu te aviso, senhorita Daniels, se continuar, vai descobrir o quão impiedoso o sistema pode ser. Com isso, ele se virou e caminhou até a porta. Sua mãe chamou atrás dele, a voz trêmula. Fique longe da minha filha. O juiz fez uma pausa e olhou por cima do ombro. Isso depende dela. E então, ele se foi. O silêncio preencheu a casa. Sophie sentiu a mão da mãe apertar seu braço. Sophie, isso tem que parar. Sophie virou-se para ela. Eu não posso. Os olhos de sua mãe se encheram de lágrimas. Querida, ele é perigoso. Você viu como ele olhou para você. Ele não quer apenas vencer, ele quer destruir você. Se ele está disposto a aparecer aqui, imagine o que mais pode fazer. Sophie engoliu em seco. Ela sabia que sua mãe estava certa. O juiz Reynolds não era apenas arrogante, era implacável. Mas se ela desistisse agora, o que aconteceria com seu pai? Quem lutaria por ele? Ela encontrou o olhar da mãe. Sei que você tem medo, mas se não lutarmos pelo papai, ninguém vai. Sua mãe suspirou, enxugando os olhos. Eu só não quero perder você também. Sophie a abraçou. Você não vai. Mas no fundo, Sophie sabia que as coisas só iam ficar mais difíceis. Mais tarde, naquela noite, Sophie estava sentada à sua escrivaninha, passando página por página de casos jurídicos. Ela precisava de um novo ângulo, uma maneira de provar que as acusações contra seu pai eram falsas. Sua mente continuava voltando à visita do juiz Reynolds. Ele parecia tão confiante de que ela desistiria. Mas por quê? Então, algo fez sentido. Se ele estava tão desesperado para detê-la, talvez, só talvez, houvesse algo maior acontecendo. Seus dedos voaram pelo teclado enquanto pesquisava o histórico de casos do juiz Reynolds. Anos de julgamentos, artigos jurídicos, qualquer coisa que pudesse encontrar. E então ela viu. Um caso de 5 anos atrás, uma empresa diferente, um funcionário diferente acusado. Mas as acusações, exatamente as mesmas. Seu coração disparou. Isso não era apenas sobre seu pai. Isso já tinha acontecido antes. Ela abriu o arquivo do caso, lendo cada detalhe. O funcionário havia sido acusado do mesmo tipo de fraude. As mesmas provas haviam sido usadas contra ele. E quem presidiu o caso? O juiz Reynolds. Seu estômago se revirou. Isso não era um erro, era um padrão. Ela precisava de mais provas. Precisava encontrar outras vítimas. Sophie pegou o telefone e hesitou. Michael Carter. Ele tinha dado seu cartão e dito para ligar se precisasse de ajuda. Respirou fundo e discou o número. Chamou uma vez, 2. Alô? Ela apertou o telefone com mais força. Sr. Carter, sou Sophie Daniels. Uma pausa. Então, a voz dele ficou séria. Sophie, é tarde. O que aconteceu? Ela olhou para a tela do computador. Acho que acabei de descobrir algo enorme. Outro funcionário, David Langston, foi acusado de desvio de dinheiro. As provas contra ele eram suspeitosamente parecidas com as que estavam sendo usadas contra o pai de Sophie. Os mesmos fundos desaparecidos, o mesmo tipo de testemunho, até mesmo o mesmo contador forense prestando depoimento. E o juiz? Ela tocou na tela. Reynolds. Michael franziu a testa, examinando o arquivo. Isso é estranho. Não é só estranho. Sophie puxou outro caso, de 3 anos atrás. Olha só. Lisa Brooks. Mesma história, empresa diferente. O mesmo tipo de erro nos registros financeiros. O mesmo juiz. O mesmo resultado. As sobrancelhas de Michael se franziram. E todos foram condenados? Sophie assentiu. Sim. E em todos os casos, o dinheiro nunca foi encontrado. Ele simplesmente desapareceu. Os dedos de Michael apertaram a borda da mesa. Isso não é coincidência. Sophie soltou um suspiro pesado. Exatamente. Acho que alguém está armando para essas pessoas.
E o juiz Reynolds está ajudando. Sua mãe deixou escapar um suspiro trêmulo. Isso é perigoso, sussurrou. Se isso for verdade, não estamos apenas enfrentando um juiz. Estamos enfrentando quem quer que esteja por trás disso. Michael recostou-se, esfregando o queixo. Sophie, isso é enorme. Mas não podemos simplesmente sair acusando. Precisamos de provas concretas. Sophie assentiu. É por isso que liguei para você. Michael pensou por um momento antes de falar. Ok, primeiro passo. Precisamos encontrar padrões. Quem se beneficiou dessas condenações? Foram as empresas? Os advogados? Outra pessoa? E precisamos encontrar alguém disposto a falar. A mente de Sophie disparou. E as pessoas que foram condenadas? O rosto de Michael escureceu. A maioria está na prisão. O silêncio preencheu a sala. Sophie sentiu um nó na garganta. Essas pessoas tinham perdido tudo, assim como seu pai estava prestes a perder. Precisamos encontrar um jeito de falar com elas, disse. Michael hesitou, então assentiu. Posso tentar arranjar algo, mas não vai ser fácil. Ele soltou o ar devagar e olhou para Sophie com seriedade. Se você fizer isso, vai fazer inimigos poderosos. Sophie cerrou os punhos. Eu não me importo, só quero meu pai de volta. Michael a estudou por um instante, depois fez um pequeno aceno de cabeça. Certo, vamos trabalhar. Na manhã seguinte, Sophie estava sentada na cadeira vazia do pai à mesa do café da manhã. A casa parecia estranhamente silenciosa sem ele. Sua mãe se movia pela cozinha em estado de torpor, mal comia, mal falava. O celular de Sophie vibrou. Michael, me encontre no meu escritório. Encontrei algo. Ela agarrou a bolsa. Mãe, preciso ir. Sua mãe lhe lançou um olhar cansado. Tenha cuidado. Sophie assentiu e saiu apressada. O escritório de Michael era pequeno, mas abarrotado de papéis, livros e arquivos de casos. Ele acenou para que ela entrasse e fechou a porta. Fiz uma pesquisa, disse, entregando-lhe uma pasta. David Langston, o cara do primeiro caso. A esposa dele tenta há anos conseguir que o caso seja reaberto. Os olhos de Sophie se arregalaram. Ela acha que ele foi incriminado? Ela tem certeza. Michael corrigiu. Liguei para ela esta manhã. Ela concordou em nos encontrar. O coração de Sophie disparou. Quando? Michael olhou o relógio. Agora. Eles encontraram Jennifer Langston em um pequeno café nos arredores da cidade. Ela era uma mulher de pouco mais de 50 anos, os olhos cansados, as mãos inquietas, enquanto segurava a xícara de café. Você é a garota que está enfrentando o juiz Reynolds? Perguntou, analisando Sophie. Sophie assentiu. Acho que ele armou para o meu pai, assim como fez com o seu marido. A respiração de Jennifer ficou presa na garganta. Ela piscou com força, depois enfiou a mão na bolsa e puxou uma pasta grossa. Tenho guardado registros, tentando fazer com que alguém, qualquer um, escute. Sophie pegou a pasta e começou a folhear os papéis. E-mails antigos, transcrições do tribunal, relatórios financeiros. E então, viu, um cheque. Um cheque de valor alto, feito em nome do juiz Reynolds. Seu coração parou. Isso, sussurrou. Isso é a prova. Michael se inclinou, analisando o documento. Seu rosto ficou pálido. É um pagamento. E o remetente? Ele apontou para o nome da empresa. É a mesma empresa que acusou seu pai. Um frio percorreu o corpo de Sophie. Não era mais apenas uma suspeita. Era real. O juiz Reynolds estava sendo subornado. As mãos de Jennifer tremiam. Tentei mostrar isso para as pessoas, mas ninguém acreditou em mim. Ninguém quis ouvir. Sophie ergueu os olhos, sua determinação ardendo. Estamos ouvindo. Jennifer exalou tremulamente e assentiu. Então, peguem isso. E parem ele, antes que destrua outra vida.
Sophie segurou a pasta com firmeza. Agora eles tinham provas, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. E o juiz Reynolds não cairia sem lutar. Sophie e Michael saíram do café, o peso da evidência queimando em suas mãos. A sensação de vitória foi rapidamente substituída por um calafrio de perigo. Michael abriu a porta do carro. Precisamos ser inteligentes com isso. Se Reynolds está envolvido, ele não está sozinho. Expô-lo pode colocar você e sua família em risco. Sophie engoliu em seco. Eu não me importo. Michael lançou-lhe um olhar afiado. Você deveria se importar. Isso não é um projeto escolar, Sophie. Isso é a vida real. Essas pessoas têm dinheiro, poder e influência. Se descobrirem que temos isso, não vão ficar paradas esperando. Sophie sabia que ele estava certo. Estava apavorada. Mas não podia voltar atrás agora. Ela olhou para a pasta no colo. O que fazemos agora? Michael tamborilou os dedos no volante, pensativo. Precisamos de alguém que possa verificar esse documento. Um contador forense ou um investigador que possa provar que esse cheque não é coincidência. Sophie franziu a testa. Mas e se tiverem medo de enfrentar um juiz? Michael hesitou e suspirou. A maioria teria. O silêncio tomou conta do carro até Sophie falar novamente. Então, precisamos encontrar alguém que não tenha medo. Michael balançou a cabeça. Talvez eu conheça um cara. Uma hora depois, eles estacionaram em frente a um prédio antigo, nos arredores da cidade. A placa na porta dizia: Jack Calloway, investigador particular. Michael virou-se para Sophie. Jack trabalhava para o FBI. Saiu sob circunstâncias complicadas. Mas se alguém pode investigar isso, é ele. Sophie segurou a pasta com força enquanto entravam no escritório. O cheiro de café velho e cigarro impregnava o ar. Pilhas de papéis cobriam cada superfície. Um homem grisalho de quase 60 anos olhou para eles por trás da mesa. Bom, olha só quem apareceu. Ele sorriu de canto. O que você quer, Carter? Michael sorriu de volta. Bom te ver também, Jack. Jack olhou para Sophie. E quem é a garota? Sophie ergueu o queixo. Sophie Daniels. Os olhos de Jack se estreitaram. Daniels, como no cara acusado de desvio de dinheiro. Michael assentiu. Achamos que ele foi incriminado. Jack encostou-se na cadeira. Muitas pessoas acham coisas. Mas provar... Sophie colocou a pasta na mesa. Então prove. A mandíbula de Sophie se contraiu ao observar o juiz Reynolds desaparecer pelo corredor. As últimas palavras dele ecoavam em sua mente. Você não tem ideia do que acabou de fazer. Um calafrio percorreu sua espinha. Algo estava por vir, e não era nada bom. Ela se obrigou a continuar caminhando até a sala do tribunal. Seu pai precisava que ela fosse forte. Não importava o jogo que Reynolds estivesse jogando. Ela não iria recuar. Mas assim que entrou, soube que algo estava muito errado. Sua mãe estava sentada na primeira fileira, pálida. Ao lado dela, Michael parecia tenso, apertando a borda da mesa. Jack Calloway não estava em lugar nenhum. Sophie se apressou até eles. O que está acontecendo? Michael se inclinou, baixando a voz. A promotoria acabou de adicionar uma nova testemunha. Sophie franziu a testa. Isso é normal, certo? Michael cerrou a mandíbula. Não essa testemunha. Ele deslizou um papel na frente dela. Sophie sentiu seu estômago despencar ao ver o nome. Jack Calloway. Sua cabeça se ergueu num estalo. Não! Isso não é possível. Jack está do nosso lado. Michael soltou o ar, tenso. Aparentemente não está mais. Antes que Sophie pudesse responder, a voz do oficial ecoou pela sala. Todos de pé para a honorável juíza Reynolds. Sophie sentiu o sangue ferver, enquanto Reynolds tomava seu assento com um ar satisfeito.
Ele ajustou a toga e lançou um olhar divertido para ela, como se já tivesse vencido. A promotoria pode chamar sua próxima testemunha, anunciou Reynolds. A porta se abriu e o estômago de Sophie se retorceu ao ver Jack Calloway caminhar até o banco das testemunhas. Ele não olhou para ela, nem mesmo de relance. Apenas colocou a mão sobre a Bíblia, fez seu juramento e se sentou, encarando a promotoria. A cabeça de Sophie girava. O que estava acontecendo? Por que Jack testemunharia contra eles? O promotor se aproximou. Sr. Calloway, pode confirmar sua ocupação. Jack manteve a voz firme. Investigador particular. E há quanto tempo trabalha nessa área? Mais de 20 anos. O promotor assentiu. Durante esse tempo, já encontrou casos envolvendo fraude financeira? Sim. O promotor deu um passo adiante, com calma. Em sua opinião profissional, as evidências neste caso sugerem que o réu, Henry Daniels, desviou fundos da empresa? Sophie cerrou os punhos. Diga não, diga não, diga não. Jack hesitou, apenas por uma fração de segundo, antes de responder. Sim. O ar sumiu dos pulmões de Sophie. A sala do tribunal explodiu em murmúrios. Michael se levantou bruscamente, batendo as mãos na mesa. Objeção! O sorriso de Reynolds se alargou. Indeferido. Michael cerrou os dentes, frustrado. Meritíssimo, o Sr. Calloway estava trabalhando com a defesa antes de hoje. Ele... Reynolds o interrompeu. E, no entanto, aqui está ele, testemunhando para a promotoria. Se seu investigador teve uma mudança repentina de opinião, esse é seu problema, Sr. Carter. Michael respirou fundo e se sentou, furioso. Sophie sentia seu mundo desmoronar. Jack mentiu. Mas por quê? O que tinha mudado? E então, pelo canto do olho, ela viu. Um homem de terno escuro, parado no fundo do tribunal. Observando, aguardando. O entendimento atingiu Sophie como um soco. Jack não os traiu porque quis. Ele foi forçado. Seu coração martelava no peito. Isso não era mais apenas uma batalha legal. Era uma guerra. E Reynolds estava jogando sujo. Uma hora depois, Sophie saiu furiosa do tribunal, com Michael logo atrás. Eu sabia que algo estava errado, ela gritou. Aquilo não foi o Jack falando. Foi medo. Michael passou a mão pelo rosto. Eu sei, mas isso não muda o fato de que o depoimento dele acabou com o nosso caso. Sophie se virou para ele desesperada. Precisamos falar com ele. Jack não faria isso, a menos que alguém o tivesse obrigado. Michael suspirou, mas assentiu. Vou tentar encontrá-lo. Naquele momento, o celular de Sophie vibrou. Uma mensagem. Número desconhecido. Pare de cavar ou vai se arrepender. Seu coração parou por um instante. Ela girou nos calcanhares, escaneando a rua. Carros, pedestres, pessoas indo e vindo. Mas em algum lugar entre elas, alguém estava vigiando. Seu estômago se revirou. Isso não era mais só sobre o caso do pai dela. Quem quer que estivesse por trás disso, queria garantir que ela soubesse. Estavam de olho nela. Sophie apertou o telefone na mão. Se achavam que uma ameaça a faria desistir, estavam muito enganados. Ela digitou rapidamente. Boa tentativa, mas não vou parar. E apertou o enviar antes que Michael pudesse impedi-la. Os olhos dele se arregalaram. Sophie. Não vou recuar, Michael. Ela enfiou o telefone no bolso. Se querem me assustar, que tentem. Michael massageou as têmporas. Você é mais corajosa do que muitos advogados que conheço. Mas coragem não vai te proteger se essas pessoas realmente decidirem agir. Antes que Sophie pudesse responder, seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem. Número desconhecido. Você está cometendo um erro. E então, uma segunda. Número desconhecido. Confira sua porta da frente. O sangue de Sophie gelou. Seu coração disparou.
Ela se virou e saiu correndo em direção ao estacionamento. Michael praguejou e foi atrás dela. Eles chegaram em sua casa em tempo recorde. O tempo todo sua mãe estava dentro de casa, mas a varanda da frente parecia intocada, sem sinal de ninguém. Até que ela olhou para baixo. Sobre o capacho de boas-vindas havia um pequeno envelope pardo. As mãos de Sophie tremiam enquanto ela o pegava. Michael segurou seu pulso. Espera, pode ser perigoso. Sophie o ignorou e rasgou o envelope. Dentro havia uma única fotografia. Ela engasgou. Era uma foto dela caminhando para uma escola, os livros nos braços. Alguém havia tirado a foto de longe. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquilo não era apenas uma ameaça, era um aviso. Michael pegou a foto e soltou um palavrão. Sophie, isso é sério. Ela engoliu em seco e forçou-se a pensar. Eles não mandariam isso se não tivessem algo a perder. Estamos perto de descobrir a verdade. O rosto de Michael ficou sombrio. Sim, e agora eles estão deixando claro que podem te alcançar a qualquer momento. Sua mãe saiu para a varanda, seu rosto se contraindo ao ver o medo nos olhos de Sophie. O que está acontecendo? Sophie rapidamente escondeu a foto atrás das costas. Nada, mãe. Sua mãe franziu a testa. Posso estar abalada, mas não sou cega, Sophie. Me diga o que está acontecendo. Ela hesitou. A última coisa que queria era assustar sua mãe ainda mais, mas mentir não ajudaria. Respirou fundo. Mãe, alguém está tentando me assustar para que eu desista do caso. O rosto de sua mãe empalideceu. O que você quer dizer? Michael ergueu o envelope vazio. Ameaças, vigilância, e agora isso. Ele entregou a foto para a mãe de Sophie. Seus dedos tremiam enquanto ela a pegava. Quando viu a imagem da filha, levou a mão à boca. Não, sussurrou. Isso não pode estar acontecendo. Sophie pegou as mãos da mãe. Mãe, escuta. Eles querem que a gente entre em pânico, que desista. Mas se pararmos agora, papai perde. Nós perdemos. E eles continuam saindo impunes. Os olhos de sua mãe se encheram de lágrimas. Mas Sophie, e se algo acontecer com você? O peito de Sophie se apertou. Ela estava tão focada em provar a inocência do pai que não havia parado para pensar no perigo. Mas agora, vendo o olhar de sua mãe, percebeu que isso nunca havia sido apenas sobre ela. Nunca foi. Michael deu um passo à frente. Precisamos tomar precauções. Posso fazer algumas ligações, instalar câmeras de segurança. Mas Sophie, você precisa ser esperta. Ela assentiu, o coração ainda acelerado. Continuamos, mas com cuidado. Sua mãe enxugou as lágrimas. Se algo acontecer com você, eu nunca me perdoarei. Sophie a abraçou com força. Nada vai acontecer, eu prometo. Mas, ao segurá-la, não tinha certeza se estava tentando convencer sua mãe ou a si mesma. Naquela noite, Sophie ficou deitada, acordada, encarando o teto. Seu telefone vibrou novamente. Por um momento, não quis olhar, mas se forçou a fazê-lo. Número desconhecido. Último aviso. Desista. Seus punhos se cerraram. Ela digitou uma resposta. Sophie. Nos vemos no tribunal. Ela apertou enviar. E em algum lugar na escuridão, sabia que alguém estava observando, esperando. Essa guerra estava apenas começando. Correu para dentro, sussurrando algo para o melhor amigo. A expressão dele mudou. Meritíssimo. Houve um desenvolvimento. O rosto de Reynolds estremeceu. Que tipo de desenvolvimento? O melhor amigo hesitou e então se inclinou, sussurrando algo para ele. Os nós dos dedos de Reynolds ficaram brancos contra o martelo. Sophie o observou atentamente. Algo estava errado. Finalmente, Reynolds pigarreou e se virou para o tribunal. Vamos suspender a sessão por hoje. O tribunal se reunirá novamente amanhã. Murmúrios se espalharam pelo público.
O coração de Sophie disparou. O que acabou de acontecer? Mas antes que pudesse entender, Reynolds bateu o martelo e saiu apressado da sala. Michael se inclinou. Sophie, o que acabamos de testemunhar? Ela engoliu em seco. Eu não sei. Mas seja o que for, abalou o juiz Reynolds. E isso significa que estamos finalmente perto da verdade. Sophie mal conseguiu acompanhar enquanto ela e Michael corriam para fora do tribunal. O juiz Reynolds havia fugido. O poderoso e arrogante juiz, que a havia zombado, ameaçado e manipulado o sistema a seu favor. Fugiu. Algo o abalou. Algo grande. Michael agarrou o braço de Sophie enquanto atravessavam o corredor lotado. Precisamos descobrir o que aconteceu. Ela assentiu, sua mente girando. O oficial de justiça sussurrou algo para ele. O que quer que tenha sido, ele entrou em pânico. Michael franziu a testa. Se Reynolds está em pânico, significa que algo escapou do controle dele. O telefone de Sophie vibrou. Ela o pegou e congelou ao ver a mensagem. Número desconhecido. Eles o encontraram. Seu estômago se contraiu. Michael olhou para ela. Sophie, o que foi? Ela mostrou a mensagem para ele. Michael praguejou. Quem enviou isso? Eu não sei. Suas mãos tremiam. Michael, acho que encontraram Jack. Michael pegou as chaves. Vamos. Eles aceleraram pela cidade, Sophie segurando o puxador da porta, enquanto Michael ultrapassava o limite de velocidade. Para onde vamos? Ela perguntou, tentando controlar os nervos. A mandíbula de Michael se apertou. Se alguém mandou essa mensagem, quer que o encontremos. Isso significa que é algo público. Ele pegou o telefone e fez uma rápida pesquisa. Seu rosto ficou pálido. Sophie. Ele virou a tela para ela. Alerta de última hora. Homem não identificado, encontrado inconsciente perto de armazém abandonado. Autoridades investigam possível crime. O coração de Sophie parou. É ele. Michael pisou fundo no acelerador. 20 minutos depois, chegaram ao local. O armazém se erguia à distância, velho e enferrujado, como um esqueleto esquecido. Carros de polícia cercavam a área, suas luzes vermelhas e azuis pintando as paredes. O peito de Sophie se apertou enquanto ela e Michael saíam do carro. Uma multidão se reunia além da fita de isolamento. Repórteres cochichavam, tirando fotos e anotando freneticamente. Sophie agarrou o braço de Michael. Precisamos chegar mais perto. Michael suspirou. Não podemos simplesmente passar pelos policiais. A mente de Sophie trabalhou rápido. Ela viu um grupo de paramédicos empurrando uma maca em direção a uma ambulância. O homem sobre ela estava coberto por um cobertor, seu rosto mal visível. Mas Sophie o reconheceu imediatamente. Jack. Ela correu, mas um policial a impediu. Senhorita, você não pode estar aqui. Sophie cerrou os punhos. Esse é meu investigador. O policial franziu a testa. Você conhece esse homem? Michael interveio. Somos da equipe jurídica dele. Ele estava trabalhando em um caso para nós. Precisamos saber se ele está bem. O policial hesitou, então suspirou. Ele está vivo. Por pouco. O estômago de Sophie revirou. O que aconteceu? O policial abaixou a voz. Ainda não sabemos. Ele foi encontrado dentro do armazém, inconsciente. Sem documentos, sem telefone, nada. Quem o deixou lá não queria que ele falasse. As mãos de Sophie ficaram frias. Michael perguntou. Podemos vê-lo? O policial balançou a cabeça. Ele está sendo levado para o hospital agora. Mas se vocês são sua equipe jurídica, talvez consigam falar com ele quando acordar. Sophie virou-se para Michael. Precisamos ir. Michael assentiu. Vamos. No hospital, Jack Calloway estava deitado na cama. Bandagens envolviam sua cabeça e braços. Seu rosto estava machucado.
sua respiração irregular. O peito de Sophie apertou. Jack. Michael puxou uma cadeira. Precisamos saber o que aconteceu. Os olhos de Jack piscaram abertos, desfocados no início, mas depois se fixaram nela. Ele engoliu em seco. Garota. Sua voz era fraca, rouca. Sophie se inclinou. Jack, quem fez isso com você? Seus dedos tremeram contra o cobertor. Ele tentou falar, mas o som era quase inaudível. Michael pegou o telefone. Escreve aqui. Jack pegou o aparelho com dificuldade. Seus dedos trêmulos deslizaram pela tela, digitando lentamente uma única palavra. O coração de Sophie parou quando leu. Reynolds. Os olhos de Michael se arregalaram. O juiz. Jack assentiu fracamente. Sophie sentiu um frio percorrer sua espinha. Jack, o que aconteceu? Ele respirou fundo. Eles foram até meu escritório. Mandaram eu mentir no tribunal. Quando recusei, me pegaram. Engoliu seco. Disseram que se eu não fizesse o que queriam, não sairia vivo. Michael praguejou. Sophie sentiu seu pulso disparar. Jack, podemos expô-los, mas precisamos de provas. Os olhos de Jack se fecharam por um instante. Ele então murmurou. No meu escritório, gaveta secreta, armário inferior. Sophie assentiu. Vamos encontrar. Os olhos dele abriram novamente, fixando-se nela. Cuidado, garota. Seus olhos ficaram pesados e ele caiu novamente na inconsciência. Michael se levantou. Precisamos ir ao escritório dele. Agora. Sophie engoliu em seco e assentiu. Se Jack havia escondido algo, aquilo poderia ser a única chance de derrubar Reynolds. Mas no fundo, ela sabia. Se Reynolds descobrisse o que estavam prestes a fazer, ele não os deixaria sair vivos. A noite estava densa quando chegaram ao escritório de Jack. O prédio estava escuro, suas janelas refletindo o brilho dos postes. O coração de Sophie martelava. Ela segurou a maçaneta do carro. Tem certeza disso? Michael perguntou. Ela assentiu. Se Jack escondeu algo, precisamos encontrar antes deles. Michael suspirou. Tudo bem, mas entramos e saímos rápido, sem atos heróicos. Eles se aproximaram da entrada. A porta de vidro estava trancada. Michael testou a maçaneta, então puxou um pequeno estojo de ferramentas do bolso. Sophie arqueou a sobrancelha. Sério? Michael sorriu. Advogados aprendem algumas coisas. Em segundos, a fechadura clicou. Eles entraram e trancaram a porta atrás de si. O escritório ainda estava bagunçado da invasão. Sophie se ajoelhou, sentindo o painel inferior do armário. Encontrou uma fenda. Pressionou. Um compartimento secreto se abriu. Ela puxou um dossiê de couro. Michael se ajoelhou ao lado dela. É isso. Sophie abriu. Dentro estavam páginas e páginas de documentos, transações financeiras, registros judiciais, e-mails. Michael sibilou. Isso prova tudo. Um ruído veio do lado de fora. Passos. Michael sussurrou. Precisamos sair. Agora. Michael segurou seu pulso. Por trás. Eles correram em direção à saída dos fundos. Michael puxou a porta, mas parou abruptamente. Um homem de terno escuro os esperava. Ele sorriu. Indo a algum lugar? Michael imediatamente se colocou na frente de Sophie. O coração dela batia acelerado. Isso era ruim. A voz do homem era calma. Entreguem a pasta. A mandíbula de Michael se contraiu. Não vai acontecer. O homem suspirou, balançando a cabeça. Eu esperava que cooperassem. Um segundo homem saiu das sombras, e ele tinha uma arma. O coração de Sophie disparou. A voz de Michael ficou tensa. Sophie, corra. O homem armado sorriu. Ela não vai chegar longe. A mente de Sophie trabalhava rápido. Se entregassem a pasta, perderiam tudo. Se não entregassem... Michael deu um passo lento para a frente. Vocês realmente querem fazer isso?
Acham que atirar em 2 pessoas do lado de fora do escritório de um investigador particular vai passar despercebido? O homem com a arma hesitou. Michael continuou. Acham que Reynolds vai protegê-los se estragarem isso? Ele está em pânico. Fugiu do tribunal hoje. Ele sabe que acabou. A arma do homem tremeu levemente. Michael avançou mais um passo. Já temos as provas. Acham que nos tirar isso vai impedir o que está vindo? O coração de Sophie martelava. Michael estava blefando, mas estava funcionando. Os homens trocaram olhares. Então, o que segurava a arma murmurou. Esqueça, ele guardou a arma dentro do casaco. Esta é sua última advertência. Deem-o fora. O outro homem acrescentou. Ou, da próxima vez, não vamos pedir. Eles desapareceram nas sombras. Sophie mal percebeu que estava tremendo. Michael soltou o ar. Vamos dar o fora daqui. De volta à casa de Sophie, espalharam os documentos sobre a mesa da cozinha. Sua mãe andava de um lado para o outro, o rosto pálido. Eles apontaram uma arma para vocês. Michael suspirou. Sim. A mãe de Sophie virou-se para ela, lágrimas nos olhos. Isso está ficando perigoso demais. Sophie segurou sua mão. Mãe, temos tudo de que precisamos para detê-los. Michael assentiu. Podemos levar isso à imprensa. Se divulgarmos antes que Reynolds consiga encobrir, ele está acabado. A mãe de Sophie olhou de um para o outro. Então, finalmente, assentiu. Então, vamos acabar com isso. Sophie sorriu suavemente. Juntos. Na manhã seguinte, as manchetes explodiram. Juiz corrupto exposto. Pagamentos secretos descobertos. Juiz Reynolds ligado a esquema de fraude. Testemunha quebra o silêncio. Fui forçado a mentir no tribunal. Ao meio-dia, o tribunal estava um caos. Sophie estava do lado de fora com Michael e sua mãe, observando os jornalistas se aglomerarem no prédio. Então, as portas se abriram. E quem saiu não foi o juiz Reynolds em sua toga imponente, mas sim algemado. O coração de Sophie parou. Os policiais o conduziam até um carro. Ele ergueu o olhar e seus olhos encontraram os dela. Puro ódio. Mas, por trás disso, medo. Michael soltou o ar. Conseguimos. Lágrimas arderam nos olhos de Sophie. Conseguimos mesmo. Sua mãe a abraçou apertado. E pela primeira vez em semanas, Sophie respirou aliviada. O tribunal estava silencioso. Sophie sentou-se ao lado de Michael na mesa da defesa, enquanto o novo juiz, um incorruptível, analisava o caso. O Estado não teve escolha. Todas as acusações contra seu pai tinham sido baseadas em mentiras, ameaças e provas forjadas. Agora, tudo estava ruindo. O juiz pigarreou. O Ministério Público apresentou uma moção para arquivar todas as acusações contra Henry Daniels, citando nova má-conduta descoberta. Sophie prendeu a respiração. O juiz virou-se para seu pai, que se mantinha ereto, embora suas mãos tremessem levemente. Sr. Daniels, todas as acusações contra o senhor estão oficialmente retiradas. Está livre para ir. Um soluço escapou dos lábios de Sophie. Ela se virou para o pai e, num instante, estava em seus braços. Sua mãe os envolveu num abraço choroso. Seu pai sussurrou. Eu sabia que você me salvaria. Sophie sorriu, as lágrimas escorrendo. Eu prometi que salvaria. A sala do tribunal explodiu em murmúrios, mas ela não se importou. A luta havia terminado. Seu pai estava livre. Michael deu um tapinha em suas costas. Você conseguiu, garota. Ela se virou para ele, enxugando os olhos. Conseguimos. Michael sorriu. Sim, mas vamos ser honestos. Você roubou a cena. Sophie riu. Pela primeira vez em semanas, sentiu-se leve. As manchetes não pararam por dias. Jovem gênio do direito derruba juiz corrupto. Garota corajosa luta por justiça e vence. Sophie Daniels, a garota que mudou o sistema.
Queriam entrevistas. Escolas a convidavam para palestras. Alguns até sugeriram que ela começasse a estudar direito antes da hora. Mas Sophie só queria normalidade. Ou pelo menos, era o que dizia a si mesma. Porque algo nela havia mudado. Ela entrou naquele tribunal como uma garota quieta, que mal falava. Saiu de lá como uma lutadora. Uma semana depois, estava sentada à mesa da cozinha. Seu pai tomava café ao seu lado. Ele ergueu a caneca e olhou para ela. Faculdade de Direito. Sophie riu. Talvez, um dia. O pai sorriu. Sem pressa, mas tenho a sensação de que o mundo ainda não viu o último de você num tribunal. Sophie sorriu de lado. Não, se eu puder evitar. Sua mãe riu, balançando a cabeça. Só me prometa que, da próxima vez que derrubar um sistema corrupto, não vai quase morrer. Sophie sorriu. Sem promessas. Todos riram. O calor do lar, finalmente, havia voltado. Michael entrou pela porta, sem bater. Espero não estar interrompendo. Sophie revirou os olhos. Quando é que você bate? Michael sorriu e entregou-lhe uma pasta. Achei que ia querer ver isso. Sophie abriu e leu as páginas. Era uma carta do Conselho Jurídico, confirmando oficialmente a corrupção de Reynolds. Suas decisões estavam sendo anuladas. Justiça estava sendo restaurada. Sophie suspirou. Não salvamos só meu pai. Michael assentiu. Mudamos tudo. O pai de Sophie apertou sua mão. Eu sempre soube que você era especial, minha filha. Sophie sorriu. Acho que só precisava de um motivo para provar isso. Enquanto sentava ali, cercada por sua família, sentiu algo novo. O mundo não era justo, não era bondoso, nem sempre estava certo. Mas às vezes, apenas às vezes, uma pessoa podia fazer a diferença. E ela fez. Contra pessoas que tinham todo o poder, e ainda assim você venceu. Mas se aprendi algo com tudo isso, ela sorriu suavemente. É que você é capaz de qualquer coisa. A garganta de Sophie se apertou. Ela havia lutado por seu pai, por justiça, pela verdade. E de alguma forma, saiu do outro lado mais forte do que jamais imaginou ser possível. Michael se inclinou, abaixando a voz dramaticamente. Então, sem interesse em se tornar uma justiceira em tempo integral. Sophie sorriu de lado. Acho que vou dar um tempo nos casos de risco de vida por um tempo. Michael assentiu. Uma decisão inteligente. Seu pai soltou o ar, os olhos cheios de ternura. Só estou feliz por estar em casa. Sophie segurou sua mão. Nós também. A casa se encheu com um tipo de riso que estivera ausente por tempo demais. O tipo de riso que dizia, nós conseguimos. As notícias continuavam a falar sobre sua história, sobre como uma adolescente havia derrubado um juiz corrupto. Alguns a chamavam de prodígio do direito, outros de destemida. Mas para Sophie, ela era apenas uma garota que se recusou a aceitar um mundo injusto. Ela olhou para a carta em suas mãos uma última vez, antes de colocá-la de lado. Ela havia feito o que precisava fazer. E agora era a hora de simplesmente viver. O sol atravessava a janela, quente e dourado. E pela primeira vez em semanas, Sophie Daniels permitiu-se sorrir. Porque essa era a sua vitória. E esse era o fim.